E aí galera, beleza? Então hoje eu vou estar ensinando aqui como que funciona o sistema RBAC, que é o sistema para você gerenciar as permissões de uso de comandos dentro do servidor. Que é você dizer, por exemplo, tal conta pode usar tal comando, tal conta não pode usar tal comando. Para isso aí eu vou estar usando simplesmente o banco de dados aqui. Para explicar como que funciona a lógica do sistema RBAC. Não vou precisar de servidor aqui, ligar servidor para mostrar nada lá dentro não. Só aqui no banco de dados mesmo já vai ser suficiente. Vocês estão vendo que eu estou com dois RAIDs abertos aqui. Este aqui da esquerda, ele não tem o sistema RBAC, ele é anterior ao sistema RBAC. O da direita tem o sistema RBAC. O sistema RBAC, se não me engano, ele foi introduzido na TDB 51. Foi lá pro mês de 2013. Mas foda-se, vamos explicar essa porra. O anterior é o seguinte, este aqui da esquerda. Tem os bancos de dados aqui, o Alt, que é o banco de dados das contas, Characters, que é dos personagens, e o World, que é o banco de dados do mundo, de todas as coisas aí na porra do servidor. Dentro do banco de dados do mundo tem uma tabela chamada Command. Vou expandir para ficar mais fácil. Tem três colunas aqui dentro, Name, Security e Help. Se você olhar aqui nos dados dela, você vai ver que aqui está todos os comandos que tem na porra do servidor. Então aqui Name é o nome do comando, o Help é uma ajuda sobre o comando, que é quando você está no jogo lá, tem como você dar um ponto help e o comando, que ele te explica, vai te mostrar isso aqui, a sintaxe e para que serve. Por exemplo, sintaxe do comando account create. Ponto account create, você vai colocar a conta e a senha. Aí a descrição, o que isso aqui faz? Cria uma conta e define uma senha para ela. Beleza. Aí como que funciona a relação entre entre os comandos e as contas? É nesta coluna aqui, que é o Security. O Security, isso aqui é o nível de GM mínimo requerido para usar este comando. Por exemplo, Account Create, o Security dele é 4. Ou seja, para você poder usar esse comando, a tua conta ela tem que ser nível de GM 4 ou superior. Vamos aqui nas contas, tem a tabela que define as contas GM, é Account Underline Access. Vocês podem ver aqui que o ID 6 é GM nível 8. Então, se eu for aqui na conta de D6, é Eric Tempone. Então, essa conta Eric Tempone, ela é GM nível 8. Então, ela pode usar todos os comandos que o Security... Que o Security dele seja 8 ou menos. Então, vamos supor que nesse sistema aí, se você quisesse pegar uma conta em específico e dar um comando específico para ela, não tinha jeito. Não tinha jeito porque aqui era por nível de GM. Aí quando o pessoal queria fazer sistema VIP, o que eles faziam? Eles deixavam o nível 0 para jogador, deixavam o nível 1 para VIP, e a partir do nível 2 eles deixavam para GM. Aí o que fazia? O nível 1, você é VIP, você vai ter uns comandos a mais do que os jogadores nível 0, vai ter alguns privilégios VIP aí. Só que isso é uma bagunça, porque, porra, você vai definir para o nível 1, vai para todos, não vai para um específico. E porra, basicamente é assim que funcionava essa merda. É simples. Tem um comando aqui e tem o nível de GM. Tua conta tem que ser o nível igual ou superior para você poder usar. Caralho. Tem muito segredo não. Agora vamos pra porra do RBAC, que ele é mais complexozinho de explicar. Se você ver aqui no banco de dados World, na tabela Command, você vai ver basicamente a mesma porra aqui. Só que não é diferente. Tem aqui o Name e o Help, que significam a mesma coisa aqui. Já no outro lá tinha o Security, que era o nível de GM mínimo que tua conta tinha que ter para você poder usar aquele comando. Aqui tem uma coluna chamada Permission, ou seja, permissão. Isso aqui é uma permissão. Isso aqui é o ID da permissão. Por exemplo, o comando aqui, Account Create, que lá estava com Security 8, ou seja, tinha que ser nível 8, 4, não lembro quanto estava, para você poder usar. Aqui é uma permissão 219. Só que quando você for mexer no RBAC, você não vai mexer em porra nenhuma aqui. Isso aqui você deixa aqui quietinho, você vai aqui no banco de dados Alt, que é o banco de dados das contas, e aqui que está o sistema RBAC. Faz todo sentido, né? Porque o RBAC vai mexer nas permissões de conta, então ele tem que estar no banco de dados das contas. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 tabelas referentes ao RBAC. A primeira delas, a gente vai na última aqui, que é o RBAC Underline Permissions. Basicamente, ela é a tabela Command. Vai ter aqui, só não vai ter o Help. Vai ter aqui o nome da permissão ou comando, e aqui o ID dela, por exemplo, ID1 Instant Logout, pode fazer logout instantâneo.
Tanto que você for procurar 219, é aqui, ó, comando account create. Tem que bater, os dados de lá tem que bater com os de cá. Então, é simplesmente isso. Isso aqui são as permissões e os comandos. E também tem as roles, porque o RBAC ele é uma sigla, ele é RBAC, que é Role Based Access Control. Traduzindo, é controle de acesso baseado em funções. Esse funções é o role, mas o role, além de função, ele pode ser traduzido como papel ou cargo. É dentro do servidor o papel que você desempenha lá dentro. Qual que é o seu cargo lá dentro? Qual que é a sua função? Se você você exerce função de jogador, de moderador, de game master ou de administrador. É claro que você pode criar outras funções. Mas enfim, eu vou explicar só como funciona. Vou mostrar também como é que criam aqui para ficar mais explicado como é que essa porra funciona. Então tá. Tendo aqui explicado, essa tabela aqui é só isso. Só tem as permissões, os comandos e o ID da respectiva permissão ou comando. Agora a gente vai aqui para o RBAC, Run Account, Run Permissions. Lembra que eu falei que no sistema antigo, se você quisesse atribuir um comando específico para uma conta específica, não tinha como você fazer isso? Aqui você tem. É para isso que serve essa porra dessa tabela aqui. Vocês podem ver que aqui tem 4 colunas. Account ID, que é o ID da conta, Permission ID, que é o ID da permissão, Granted, ou seja, se a conta vai poder usar ou não aquele comando, e Realm ID, que é o ID do reino. Então, por exemplo, aqui o Account Access, a minha conta de D1 é GM nível 3, que é a minha conta admins. Tem outras contas aqui, por exemplo, a 2 aqui, que é a 123, ela não é admin, ela não é GM, então ela não tem privilégio de GM. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma permissão específica para ela aqui, que é o de logout instantâneo. Então eu vou colocar 2, permissão, 1, granted. Tá 1, ou seja, pode usar. Se eu mudar para 0, ela não vai poder usar, mesmo que esteja aqui. Mas enfim, tá aqui 1. E para o reino menos 1, que vale para qualquer outro reino. Eu vou dar outra permissão para ela, que é o comando de criar conta. 219, pá, beleza. Agora essa conta aqui, por mais que ela não seja GM, ela pode dar logout instantâneo, sem esperar lá os 20, 15 segundos, sei lá quanto tempo tem que esperar. E ela também pode criar outras contas. Então, tranquilo. Para isso que serve essa porra dessa tabela aqui. Vamos aqui agora no Default Permissions, ou seja, permissões padrões do RBAC. Aqui tem 3 colunas. Esse Sec ID é o nível de GM. O Permission ID é a permissão que está relacionada com esse nível de GM. E o reino é o reino, né? Menos 1 para todos aqui. Por exemplo, o Sec ID 0, ou seja, 0 é nível de jogador, de player. Nível 1, GM nível 1, GM nível 2. E o Sec ID 3 para GM nível 3, que é o administrador. Por exemplo, no 0, o Permission ID dele é o 195. Se você vier aqui no RBAC Permissions, procurar pelo 195, o que está aqui? Role, Sec Level Player. Ou seja, função. Nível de segurança de jogador. Tá aqui o 195. E aí, se você voltar lá, ó, 194, nível de segurança de moderador. 193, nível de segurança de Game Master. 192, nível de segurança de administrador. Você vê aqui o 3, ele tá no 192. Aí você me pergunta o seguinte: mas pra que serve essa porra aí, esse negócio de permissão padrão? É por causa do seguinte: como é padrão, toda conta jogadora que é nível 0, ela já vai ter a permissão 195. Criou, já tem isso aqui. Se for nível 1, já vai ter a 194. Se for nível 2, já vai ter a 193. Se for nível 3, já vai ter a 192. Percebe-se que vai ter nível 3. Se criar uma conta de GM nível 4, não vai ter permissão nenhuma, vai fazer porra nenhuma, porque ela não tem. Então, se você quiser para nível 4, você tem que criar um aqui. Então, aqui está explicado. Agora, o mais importante de tudo é que onde acontece a mágica do sistema RBAC é nessa tabela aqui, ó, RBAC underline linked learn permissions. Ou seja, é a linkagem de permissões no RBAC. Por exemplo, o ID é 192, que é o nível de segurança de administrador, que é a função nível de segurança de administrador. Linked ID. Ou seja, o que está linkado com essa porra aqui? É a permissão 21, 42 e 43. Vamos olhar o que é essas porra aí? 21, 42, 43. 21. Pular o reset de talentos
quando você tem mais pontos de talento do que o permitido pelo servidor. O que é o 42, 43, né? Tá, não preciso explicar o que é essa porra aqui não, só tem que saber que tem essa permissão aqui. E voltando lá, o que mais que tem? Tem a 193 e a 196. 193 vai ser a função nível de segurança de Game Master. Por que tem um Game Master? Porque o administrador está acima do Game Master. Então, ele vai ter tudo que o Game Master já tem, mais algumas coisas que só o administrador já tem. Que no caso aqui, ó, é o 196, que são os comandos de administrador. Aí se você vier aqui no Linked e procurar pelo 196, 196 está aqui, ó, 196, 248. Se você olhar no 248 aqui, é um comando que só o administrador tem, que é o comando de banlist. Mostrar a lista de todo mundo que está banido. Então tá, vamos voltar aqui no Default Permissions. Vamos começar pela base aqui, que é o player, que é o 195. Cadê o linked? 195, o que ele tem? Tem permissão 3, 4, 5, 6. Essa 24, que acho que foi o que eu adicionei. Então, ó, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. É entrar em campo de batalha, arena e no Dungeon Fighter. Depois é 24. Ah, esse aqui fui eu que adicionei. Aqui, ó. Permitir. Ah, não, esse aqui já tem. O que adicionei foi 26. Que é permitir que personagens de facções opostas possam conversar pelo chat. Ou seja, pelo /1, pelo /2 e por aí vai. Voltando aqui, ó, no Linked Permissions, 195. Ele vai ter, além disso, o 199, que é a função de comandos dos players. 199 é Role, Player Commands, ou seja, função ou papel, comandos dos jogadores. Aí você vai olhar no 199, o que tem no 199? Cadê? Tem um tiquinho à toa de comando, ó. Tem o comando 217, 221, 222, vamos ver que porra que é 217. Tem o comando account, 221, account lock e por aí vai. Quando você vai aqui para o 194, que já é o de moderador, o 194, ele vai ter 194, que o 194 começa, caralho, aqui. Ele vai ter o 1, o 2, o 1 já é logout instantâneo, ou seja, player nível 0 não tem logout instantâneo, mas o moderador, que é GM nível 1, já tem. Vai ter algumas permissões aqui que os jogadores não têm. E o que ele vai ter? Vai ter o 195, que é a função nível de segurança de jogador. Ou seja, além do moderador ter algumas coisas que o jogador não tem, ele vai incorporar tudo que o jogador já tem. Para quê? Porque o jogador, lembra que o jogador tem a permissão na 24 e 26. Eu não preciso colocar o 24 e 26 aqui para o moderador. O 26 está aqui, cadê? O 26 está aqui porque anteriormente o 26 não era para player. Eu que coloquei lá de orelhudo mesmo. Mas o 24, que é para player, que está lá, aqui não está. Por quê? Porque já está aqui no C95. O C95 já liga com o 24. E se o C94 está ligado no C95 e o C95 está ligado no 24, então o C94 está ligado no 24, que é a propriedade de transição. Gente, acho que isso daí... deve estudar em matemática. Mas enfim, C95 e o C98, que é o quê? São os comandos do moderador. Você olhar aqui no C98... Cadê essa porra? Aqui, ó, tem um monte de comando que para jogador não tem. Aí beleza, voltando no default aqui, o C93, que é Game Master. Voltar a achar o C93 em cima aqui, ó. 92, C94. Lembra que é essa porra mesmo? Tá, 193. Vou colocar aqui, né? Fica mais fácil. 193, cadê? 193. Ele vai ter uma permissão a mais só que o Game Master. Ele vai pegar o 194, que são... que contém todas as funções, todos os comandos do Game Master, mais os comandos Não. C93 é Game Master. E o C94 é moderador, ou seja,
O GM vai ter tudo que o moderador tem, mais uma permissão aqui 48 e mais alguns comandos que estão no 197. E aí, você vem aqui para o GM, que é o 192. O 192 ele vai ter o quê? Vai ter aqui algumas permissões que ninguém mais tem, ou seja, que está abaixo dele ninguém tem. Ele vai ter o 193, que são todas as permissões, todos os comandos do GM, mais o 196, que são alguns comandos que só o moderador tem, só o administrador tem. Cadê o 199? O 199 tem os comandos aqui, ó. Por exemplo, 200 e... Vamos pôr aqui. 263. Vamos ver que porra é essa. 263. Account, e-mail. Eu não sei, acho que isso aqui não vai alterar, não. Acho que vai mostrar o e-mail da conta. Só o administrador que tem. Por quê? Porque quiseram que fosse assim, porra. Sei lá, vai que você quer botar qualquer pessoa para ficar vendo o e-mail dos jogadores. O administrador é mais confiável. Quem tá abaixo dele nem tanto ainda. Mas enfim. Tendo explicado como que essa porra funciona, vamos fazer um exemplo prático aqui, só para exemplificar. Como eu disse, aqui no default vai até o nível 3, não tem nível 4. Então se eu criar uma conta nível 4 aqui, não vai ter comando nenhum, não vai funcionar porra nenhuma. Então eu vou vir aqui no Reback Permissions e vou aqui, ó, criar um novo. Criar com o ID 191, vai chamar Role Sec Level Owner. Owner é dono. É o dono do servidor. Então tá. E também vou criar uma lá no final. Que vai chamar... Lá no finalzinho. Porque aqui já não dá mais, mas já tá cheio ali. 873. Eu vou criar a partir do 1000. 1000. Role. Owner. Commands. Ou seja... comandos do fundador. Então tá, feito isso, eu vou vir aqui no Default Permission e vou inserir um novo. Vai ter o que? Sec ID 4, ou seja, nível de GM4, e a permissão vai ser o que? 191, que é a que eu criei agora. E agora aqui no link do Permissions, o que eu quero basicamente? Eu quero que o 191, ó, o administrador é o 192. O owner, o fundador, o dono é o 191. Eu quero que o 191 tenha o 192. Ou seja, tenha todas as permissões, todos os comandos que o administrador já tem. Além disso, vou querer que o 191, ou seja, o owner, ele tenha o 1000. Que são os comandos do owner. Aí eu vim aqui no final e vou adicionar os comandos do owner, por exemplo. 1000. Eu quero o comando 200. Do 200 até o 206, que são os comandos referentes ao RBAC, como dar permissão e remover permissão de conta no RBAC, para você comandos desse tipo, para você poder fazer esse tipo de coisa dentro do jogo, por comando dentro do jogo e não direto no banco de dados. Embora eu recomendo você fazer direto no banco de dados, porque alguns comandos não funcionam direito não. Mas enfim, eu vou duplicar aqui. Vou colocar 201. 202. Caralho, eu vou pausar enquanto eu faço essa porra aqui. Voltei, terminei, fiz aqui do 200 até o 206. Então o GM nível 4 agora vai ter essa porra toda, mas vai ter tudo que o administrador tem, mais esses comandos aqui em específico. Eu vou aproveitar aqui e vou mudar o nível de GM na minha conta para 4. Beleza. Então, porra, meu, acho que é isso. Não tem muito mais o que explicar, não. É uma relação entre as coisas. Aí você me pergunta, tá, por que que... Cadê? Por que que no... Ô, filho da puta. Por que que no 191 você colocou só o 192? Eu poderia, por exemplo, fazer o 191 e colocar aqui link de ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o último lá, que é 873. E tirar só o 191. Mas eu ia adicionar 862 linhas aqui. 862 linhas, sei lá quantas é.
só pra porra do owner. Aí por exemplo, o administrador vai ter 10 coisas a menos, vai ter 800, 60 e poucas coisas a menos. Aí pro Game Master, faz tudo. Pro moderador, papapá. No player, papapá. Só que isso aí, olha o tanto de linha que ia dar nessa porra aqui. Ia dar muita coisa, eu ia estar repetindo coisa. Porque tem tudo que tem no player, o player tem os comandos dele. Todo mundo que tá acima do player vai ter os comandos do player. Eu vou ter que ficar adicionando essa bosta de novo? Não precisa, caralho, já tem. É só eu fazer uma linkagem. O player é o mais baixo de todos, é o mais bosta da hierarquia. Eu adiciono ele lá, coloco o comandinho dele. O que está acima dele, eu faço só herdar as coisas que o jogador já tem. Então você é moderador. Moderador está acima de jogador. O moderador vai ter tudo que o jogador tem e mais algumas coisas que o jogador não tem. Aí o que está acima do moderador é o quê? É o GM, o Game Master. O Game Master vai ter tudo que o moderador tem. O moderador tem tudo que o player tem. Então o GM vai ter tudo que o moderador e o player tem. E mais algumas coisas que são só do GM, que o moderador e nem o player tem. Aí quando for no administrador, o administrador vai ter tudo que o GM tem. E mais algumas coisas do administrador. E agora que eu criei o owner aqui, o owner vai ter tudo que o GM tem, que o administrador tem, mais algumas coisas que são específicas só do owner, que são os comandos de mexer na porra do RBAC. Então, tendo feito o sistema RBAC, é assim que ele funciona. É assim que está explicado. Quer adicionar uma permissão? Cadê? Quer adicionar uma permissão para os jogadores? Por exemplo, cadê RBAC? Permissions. Agora, pá, deixa eu ver aqui. Permitir que personagens de facções distintas conversem pelo /S, que é o canal, é o bate-papo dizer, que é o /S, né? Então, se tiver uma horda, uma aliança, a horda fala pra aliança: seu filho da puta vai tomar no meio do seu cu. Você entra no aliança, ele não vai entender seu filho da puta vai tomar no meio do seu cu. Ele vai entender o negócio, carrashmarra, malulula, a porra toda lá que não vai nem saber o que é. Por quê? Porque são facções diferentes, são raças diferentes, eles falam diferente, né? Aí se quiser que ele enxergue, que realmente está escrito, isso aqui é a 25. Você vem aqui, é uma permissão. Então você vem aqui no 195, que é o do player, e vem aqui no linked, procura o 195 nessa porra aqui. Tá, tem o 3, 4, 24. Eu vou adicionar o 25 aqui, ó. 195. Caralho. E 25. Agora pode, porra. Isso aqui vai para todos os players. Olha só que maravilha. Então, é assim que o RBAC funciona. Agora, o que eu vou fazer nessa merda aqui? Eu vou pausar. Eu não ia ligar o servidor não, mas eu vou ligar só para mostrar os comandos lá dentro. Então, já voltei. Então, tá, liguei o servidor que já voltei, ó. Tudo pronto aqui, ó. Se você der o comando .rback, vai aparecer isso aí, ó. Quais são os subcomandos? Então, vamos supor aqui .rback list. Vai listar aqui os comandos, ou seja, todas as permissões e todos os comandos que tem no servidor, incluindo a que eu criei aqui, que é a 1000. Olha lá, role, honor, commands. Beleza. Aí você der .rback acc. Aí tem aqui list, grant, deny e revoke. Por exemplo, .rback acc list. Como eu não especifiquei a conta, vai para a minha. A minha conta é 1, admins. Olha lá, que ela é 191, que é owner. Tá, beleza, aqui só está dizendo quais permissões que ela tem, quais permissões que está como denied, ou seja, que eu estou incapacitado de usar. E aqui, de onde que eu estou herdando outra... De onde que eu estou herdando permissão no nível 4. É aqui mesmo. Por exemplo, se eu der .rback acc list A123, ó só, lembra lá as permissões que eu coloquei? Instant logout, o C95 que é o de player e o 219 que é de criar conta. Tá nele aqui. Beleza, o que mais tem? .rback acc grant. Tá, vamos ver como é que é a sintaxe dessa porra. Se dá .help rback acc grant, vai te mostrar a sintaxe. É o help que tá lá no banco de dados Word. Então tá, é por acc grant, a conta, o ID e o reino. Então tá, .rback acc grant A123. Eu vou colocar a permissão nível 220
e no reino menos 1. Tá, agora a conta lá, a 123, ela tem um 220 também. A gente verifica isso aqui com o comando .rback, acclist, a123. Antes tinha só 219, agora tem 220 também. Aí se eu quiser remover essa porra, é ponto .rback, acc revoke, a123, 220, -1. Agora não tem mais. Tanto que se eu der aqui, ó. Ô, cara. Cadê o list? Não tem mais 220. Então, é isso aí que funciona aqui dentro do jogo. Deixa eu sair aqui. Então tá, galera, ó. O sistema RBAC funciona assim. O anterior funcionava daquela forma que eu expliquei. Se surgir alguma dúvida aí de como funciona essa porra, manda aí no. Tem meu site aí na porra do canal aí, o site do fórum também. Manda mensagem lá no fórum. Lá no meu site lá tem número de contato, Skype, essas porra aí. No e-mail, Skype não é muito bom não, viu? Pega o WhatsApp, lá tem um WhatsApp, lá, o WhatsApp eu respondo mais rápido. No Skype eu demoro pra caralho pra responder. E-mail então piorou, nem respondo. Mas enfim, aí, tipo assim, eu expliquei aqui o bagulho pelo banco de dados. Grosso modo de falar, é na raça como é que faz, né? Existem alguns programinhas aí que te auxiliam a mexer no RBAC. Eu não vou falar dessas porra aqui não, porque esses programinhas, com o passar do tempo, eles vão entrando em desuso. Por quê? Porque a Trinity Core, ou o banco de dados, ou o código-fonte você tá. Ou seja, o código-fonte do qual o teu servidor foi compilado, altera algumas coisas e o programinha deixa de funcionar. É a mesma coisa que a porra do Trace. Não sei como é que pronuncia, que é desgraça. Ele é feito para uma revisão específica, para uma arquitetura, uma arquitetura específica do banco de dados, para uma data. Aí acontece, ele é lançado, ele funciona. Da atualização no código-fonte, na estrutura do banco de dados, o Trace não reconhece mais aquela porra, ele deixa de funcionar. E todo mundo pergunta, tá dando erro no Trace, como é que corrige? Não tem que corrigir, tem que fazer o Trace e adaptar para o banco de dados atual. Então eu não vou falar bagulho de programinha aqui não, é mais fácil fazer no banco de dados mesmo, que a chance de dar merda é menor. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, falou.